Eu não tenho tempo. Essa é uma afirmação proferida por muitas pessoas. E de fato, administrar o tempo sempre foi um desafio para o ser humano. É verdade que muitos de nós temos uma escassez de tempo livre. Isso é um fato. E se você faz parte desse grupo de pessoas que tem pouco tempo disponível, o apóstolo Paulo tem uma palavra específica para você. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, Paulo diz o seguinte para aquela igreja: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nesses dois versículos, Paulo vai usar uma linguagem metafórica, principalmente no versículo 16, quando ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu queria mostrar alguns detalhes daquilo que Paulo diz aqui nesse texto. Primeiramente, eu gostaria de explicar em que sentido Paulo está usando a palavra tempo. Na língua grega existem dois sentidos principais para a palavra tempo, para a ideia de tempo. Primeiro é a ideia de tempo corrido, como um tempo, como um período de tempo. Por exemplo, a infância, uma geração, o tempo de vida de alguém. Essa ideia de tempo é a ideia de período, e a palavra grega que expressa isso é a palavra cronos. Paulo, aqui nesse texto, quando ele diz remindo o tempo, ele não está usando a palavra cronos, mas ele está usando a palavra kairos, que não significa período, mas significa um tempo pontual, um momento específico em um período. É a ocasião específica para acontecer algo ou para fazermos algo. Para você entender o sentido do substantivo kairos, eu cito para você João 7,16, em que Jesus diz o seguinte: o meu tempo, o meu kairos ainda não chegou. Ele não está falando da sua vida inteira, ele não está falando da sua fase adulta, mas ele está falando de um momento específico, de um momento pontual na sua história, que era o momento da sua morte. Esse é o sentido da palavra kairos. É um tempo determinado, é um tempo oportuno, um tempo específico e pontual para algo. É nesse sentido que Paulo utiliza a palavra tempo aqui nesse texto. E ele diz o seguinte, metaforicamente, remindo o tempo. E agora eu quero explicar para você o sentido do verbo remir nesse versículo 16. O verbo remir, usado por Paulo lá na língua grega, é o verbo exagorazo, que tem basicamente dois sentidos. Primeiramente, o de comprar algo, pagar por algo. Esse é o primeiro sentido. E o segundo sentido é o de pagar também, mas pelo resgate de um prisioneiro. Esse é o segundo sentido do verbo exagorazo. Nessa acepção, ele pode ser traduzido por redimir, remir, que é exatamente isso, pagar o resgate pela vida de um prisioneiro que está detido por alguém. Paulo usa justamente esse verbo exagorazo, que os tradutores da versão portuguesa da Bíblia traduziram muito adequadamente por remir, remindo o tempo, pagando o resgate por esse prisioneiro que é o tempo. Agora, de quem o tempo está preso? Paulo diz, metaforicamente, no final do versículo 16, porque os dias são maus. A ideia que Paulo está transmitindo é que o dia, como um período de tempo, como um cronos, ele está
tornando cativo e prisioneiro alguns kairos dentro dele. Dentro desse período de tempo chamado dia, existem diversos kairos, diversos momentos específicos que estão cativos, que estão prisioneiros desse tempo, desse período chamado dia. E esses dias, na expressão de Paulo, são maus. E na qualidade de maus, eles estão aprisionando, tornando cativos diversos kairos. Daí Paulo, metaforicamente, diz, remindo o tempo, remindo o kairos, em meio a esse cronos que é mau. Nós precisamos perceber, dentro desse tempo linear chamado cronos, nós devemos perceber que existem kairos, que existem momentos oportunos, momentos específicos para diversas realizações. Kairos que não podemos perder. Não podemos perder. Nós precisamos notar quais são as ocasiões oportunas em meio a esses diversos dias, em meio a esses diversos períodos de tempo, desses cronos. Devemos perceber as ocasiões oportunas e redimir e pagar o resgate por esse cronos. E isso deve ser feito com prudência e com sabedoria, como Paulo diz no versículo 5. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. É por meio da prudência e da sabedoria que nós perceberemos os momentos oportunos, em meio aos dias maus, em meio a esse cronos maus, nós perceberemos, por meio da prudência e da sabedoria, as ocasiões oportunas que não podem ser perdidas. Ocasiões para orar, ocasiões para dizer algo edificante para alguém, ocasiões oportunas para fazer algo que não pode ser adiado. Tudo isso é feito com sabedoria e com prudência. É exatamente isso que Paulo ensina metaforicamente falando quando ele escreve, remindo o tempo, pagando o resgate pelo tempo, pelo kairos, que está cativo do cronos, que está cativo dos dias maus. Seja prudente, seja esperto. Mesmo que você não tenha muito cronos livre, mesmo que você não tenha muitos períodos de tempos livres, seja prudente para perceber os poucos kairos que nós temos e paguemos o resgate por esses tempos pontuais e específicos e não os deixemos passar. Em nome de Jesus. Amém.